Na história do Egito Antigo, poucos nomes são tão famosos quanto o do faraó Ramsés II, conhecido também como Ramsés o Grande. O seu reinado foi um dos mais proeminentes e longos do Egito, reinando por cerca de 66 anos. E seria nas margens do Nilo que Ramsés ergueria seu império sobre as areias do Egito. Nascido no ano 1303 a.C. e sendo filho de Sete I e da rainha Tuia, Ramsés não apenas herdou o trono, mas também o fardo de garantir a segurança e a prosperidade do seu reino em um mundo que era cheio de ameaças. Desde bem jovem, Ramsés acompanhava o seu pai nas campanhas militares e passou a adquirir as artes da guerra e também os segredos da estratégia militar egípcia. Aos 14 anos, ele já marchava ao lado dos guerreiros egípcios na Líbia e também na Palestina, se preparando para o papel que o futuro iria reservar para ele. Aos 22 anos, Ramsés liderava suas próprias campanhas na Núbia, ao lado dos seus 2 filhos, demonstrando uma habilidade militar e uma determinação que impressionaram até mesmo os generais mais experientes do seu exército egípcio. No ano 1290, Ramsés herdou um reino que era assolado por conflitos e ameaças externas. Os hititas, que eram poderosos rivais do Egito, estendiam sua influência sobre a região da Ásia Menor e desafiavam a hegemonia egípcia na região. Sob o reinado do rei hitita Suppiluliuma I, o Egito acabou perdendo importantes centros comerciais na Síria e em Canaã. Determinado a restaurar a glória do seu reino, Ramsés se lançou em uma série de campanhas militares para proteger suas fronteiras, garantir rotas comerciais e também recuperar territórios que haviam sido perdidos para os hititas. Um dos momentos mais notáveis do reinado de Ramsés foi a vitória sobre os piratas que ameaçavam as costas do Nilo. Conhecido como os Sherdem, esses guerreiros foram derrotados por Ramsés em uma batalha feroz na qual o faraó egípcio usou táticas inteligentes para conseguir a vitória. Muitos do povo Sherdem capturados acabaram sendo incorporados ao exército egípcio e serviram como guarda-costas do faraó, e isso acabou destacando a habilidade diplomática e militar de Ramsés em transformar esses adversários em aliados. E ao longo do reinado de Ramsés, o exército egípcio cresceu de forma considerável, chegando a cerca de 100 mil soldados. Isso representava uma força impressionante que o faraó utilizou para fortalecer a influência do Egito e também proteger suas fronteiras. E para abrigar esse grande exército, Ramsés ordenou a construção de uma grande cidade que foi chamada de Per-Ramsés. Antes mesmo do ano 1275 a.C., Ramsés empreendeu a construção dessa cidade que ficava localizada no delta oriental, próxima à antiga cidade de Avaris. Essa cidade estava destinada a ser não apenas a capital do reino, mas também um complexo militar estratégico. Mas Per-Ramsés não era simplesmente um centro militar, era uma maravilha arquitetônica que rivalizava diretamente com a grandeza da antiga capital egípcia Tebas. A sua construção foi tão impressionante que alguns estudiosos sugerem que o início da construção da cidade pode ter sido sob o reinado do pai de Ramsés, Sete I. No entanto, foi sob o comando de Ramsés que a cidade acabou florescendo e se tornou um símbolo do poder e prosperidade egípcio. E com um exército equipado e preparado, Ramsés acabou marchando em direção a Canaã, pronto para enfrentar os hititas que haviam dominado a região. A campanha militar foi um sucesso e Ramsés retornou com muitas riquezas e prisioneiros. Mas o faraó também estava determinado a recuperar uma cidade chamada de Cádiz, que era um ponto estratégico disputado pelos 2 impérios, o egípcio e o hitita. Provavelmente no final do ano 1275, Ramsés preparou seu exército para essa batalha decisiva em Cádiz. Com cerca de 20 mil homens, Ramsés liderou o ataque, determinado a reivindicar a cidade para o Egito. O seu exército, impulsionado pela fé nos deuses egípcios, marchou corajosamente em direção ao campo de batalha. E após meses de marcha, Ramsés chegou aos arredores da cidade de Cádiz e já foi planejando seu ataque. Só que um acontecimento acabou abalando seus planos: a captura de espiões hititas. Eles foram submetidos à tortura
e revelaram a localização errada do exército hitita, e isso levou Ramsés a subestimar a proximidade do inimigo. Enquanto Ramsés organizava seu acampamento, os hititas surpreenderam o exército egípcio surgindo dos muros de Cádiz para lançar um ataque bem feroz. Uma das divisões do exército egípcio, liderada pelo próprio Ramsés, foi pega de surpresa, com suas linhas quebradas e sua infantaria massacrada pela cavalaria hitita. Em meio ao caos da batalha, Ramsés reuniu suas tropas e liderou um contra-ataque corajoso contra o inimigo. Ele abriu caminho através das fileiras hititas, rompendo o cerco e permitindo que os egípcios escapassem daquela armadilha. Depois disso, Ramsés conseguiu empurrar o inimigo em direção ao rio Orontes, infligindo pesadas baixas enquanto os hititas se afogavam em sua tentativa de escapar. No entanto, essa estratégia o deixou em uma posição precária, encurralado entre o inimigo e as águas do rio. Apesar do perigo iminente, Ramsés demonstrou coragem e sangue frio. Enfrentando a ameaça de ser aniquilado pelas tropas hititas, o faraó reuniu suas forças e lançou um contra-ataque decisivo, expulsando o inimigo do campo de batalha. Existem diferentes opiniões sobre o resultado final da batalha, variando de uma vitória egípcia a um empate, ou até mesmo uma derrota egípcia, onde os egiptólogos sugerem que os relatos egípcios poderiam ser apenas uma propaganda. De qualquer forma, o exército hitita acabou recuando e os egípcios não conseguiram capturar a cidade de Cádiz. Anos depois, Ramsés fez um tratado de paz com os hititas. Ele e o rei hitita Hattusili III se encontraram em Cádiz para concluir um acordo de paz. Esse tratado, datado de cerca de 1258, é gravado em duas versões. Uma delas foi feita em hieróglifos egípcios e a outra em escrita cuneiforme hitita, demonstrando a importância atribuída a esse pacto. Os 18 artigos do tratado pedem a paz entre o Egito e os hititas, destacando a vontade de ambos os povos em favor da paz. Embora as fronteiras não sejam detalhadas, o tratado estabelece uma trégua duradoura entre os dois impérios, sugerindo a estabilidade na região. O tratado marca um ponto de virada nas relações entre o Egito e os hititas, evitando um conflito catastrófico e também estabelecendo um precedente para futuras negociações diplomáticas na região. Durante seu reinado, Ramsés também ergueu estruturas grandiosas, mas também reivindicou e destruiu obras de faraós anteriores. Por exemplo, um dos capítulos mais controversos do seu reinado foi a sua participação na destruição dos templos da cidade de Amarna. Esses templos eram os últimos vestígios da era de Akhenaton, o faraó que tentou instituir Aton como a única divindade suprema. Ramsés ordenou a demolição dessas estruturas, reutilizando os blocos de pedra em outra cidade egípcia. Em 2013, os arqueólogos egípcios e alemães fizeram uma descoberta notável durante as escavações próximas ao grande templo dedicado a Ramsés, uma estátua de granito vermelha de Ramsés II. Essa estátua monumental com hieróglifos em sua base é uma adição muito importante ao legado desse faraó. No que diz respeito à sua vida familiar, de todas as esposas que Ramsés teve, a rainha Nefertari, que foi a sua primeira esposa, era a sua rainha favorita. Embora a vida dela tenha sido curta, a influência que ela teve foi imensa. Assim como outras rainhas antes dela, Nefertari desempenhou um papel crucial nas negociações de paz com os povos vizinhos, em especial os hititas. Ela deu à luz o primeiro filho de Ramsés, Amenófis, e juntos tiveram pelo menos mais 3 filhos e 2 filhas, conforme foi documentado por pesquisas. O túmulo de Nefertari no Vale das Rainhas é um dos mais famosos e adornado com pinturas murais, e isso mostra a sua importância na sociedade egípcia da época. Mesmo após a morte da rainha, Ramsés continuou a honrar sua memória e imortalizou a sua imagem em paredes e estátuas por todo o reino. Depois de Nefertari, Ramsés acabou se casando com outras mulheres, como por exemplo a rainha Iset-Nefert. É muito comum nós vermos alguns filmes e séries associarem Ramsés II ao faraó do Êxodo bíblico, só que essa é uma ideia que tem pouca evidência histórica e bíblica. Embora seja verdade que o nome de uma cidade chamada Ramsés é mencionada em algumas passagens do Antigo Testamento,
como por exemplo Êxodo 1:11 e também Êxodo 12:37, isso não é suficiente para confirmar a identidade do faraó Ramsés II como estando associado ao Êxodo. E um dos motivos que podemos dizer isso é que já havia uma terra chamada de Terra de Ramsés, que é mencionada na Bíblia em Gênesis 47:11. Isso foi durante a época de Jacó e José, que foram homens que viveram cerca de 500 anos antes do reinado de Ramsés II. As escavações arqueológicas no Egito, incluindo em locais como Gizé, revelaram que os projetos de construção durante o reinado de Ramsés II empregavam trabalhadores egípcios que eram pagos ou voluntários. Mas não há nenhum indício ou evidência de que Ramsés tenha usado escravos hebreus nas suas construções, como por exemplo a construção da cidade Per-Ramsés. Além disso, a construção da cidade de Ramsés mencionada na Bíblia teve início cerca de 80 anos antes do Êxodo, antes até mesmo do nascimento de Moisés. Só que os historiadores calculam que o faraó Ramsés II teria governado por aproximadamente 66 anos. Ou seja, o tempo do reinado de Ramsés não teria sido suficiente para que ele tivesse construído a cidade e ao mesmo tempo ter participado do êxodo dos hebreus. Tudo indica que o êxodo tenha acontecido 200 anos antes do reinado de Ramsés, por volta do ano 1513 a.C. Dessa forma, não existe um registro exato sobre o verdadeiro faraó que estava por trás do êxodo dos hebreus. Por fim, por volta do ano 1213 a.C., Ramsés morreu já com mais de 90 anos de idade, e assim como muitos faraós que o antecederam, ele foi sepultado no Vale dos Reis, onde ficavam os túmulos dos líderes do Império Novo do Egito. A sua múmia foi encontrada em um túmulo coletivo no ano 1888 e foi transferida para o Museu Egípcio do Cairo em 1885, permanecendo como uma das atrações mais notáveis do museu. Dessa forma, os grandes feitos monumentais e o domínio político e militar de Ramsés moldaram o curso da história egípcia e fizeram dele um dos faraós mais famosos da história. E nesse outro vídeo que está aparecendo aqui do lado, eu falo mais sobre a história de outra personagem muito famosa do Egito, a rainha Nefertiti. Então, se você ainda não viu, clica aí para assistir que vale muito a pena. A gente se vê no próximo vídeo.